A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida neste dia. Que Deus continue abençoando a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma reflexão. E a reflexão de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Pegue sua Bíblia, vamos aprender a palavra de Deus junto comigo. Lucas capítulo 18 e o versículo 11 em diante. Nós vamos aprender sobre dois homens. Um homem que orou a Deus e foi ouvida a sua oração. E o outro, Deus não ouviu a sua oração. Então nós vamos aprender sobre a parábola do publicano e do fariseu. E eu te convido a ficar até o final desse vídeo para que nós venhamos refletir nessa mensagem. Então vai dizer assim a palavra de Deus. Versículo 11. A oração do fariseu. Ele vai dizer assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora nós vamos ver a oração do publicano. Verso 13. O publicano, estando em pé, de longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, porque sou pecador. Então Deus vai responder assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas os que se humilha será exaltado. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos tirar um exemplo para a nossa vida. Quem nós devemos seguir o exemplo? Do publicano ou do fariseu? Quem é o fariseu? O fariseu é um homem, um doutor da lei daquela época. Ele estudava as escrituras, ele conhecia as escrituras e ele seguia a lei de Moisés. Era um homem religioso, um homem que se achava sabidão de todas as coisas, um homem que se achava santo. Ele se achava mais do que os outros, porque vê que ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Então, os fariseus naquela época, eles eram os estudiosos da lei. E eles cumpriam até mesmo com a lei, eles davam o dízimo de tudo, só que eles não tinham amor pelas pessoas. Eles cumpriam somente algumas coisas da lei, mas eles eram pior do que os publicanos, pior do que as outras pessoas gentios. Vê que a oração dele, ele vai dizer: Senhor, graças te dou, porque não sou como estes. Então ele já está se exaltando, ele está achando que ele é melhor do que o outro, melhor do que o publicano. Ele vai dizer: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como este. Então ele estava se achando que ele era muito mais melhor. E agora nós vamos ver que o publicano, quando ele vai fazer a sua oração, ele vai dizer: Senhor, eu não tenho nem coragem de levantar os olhos, porque eu sou pecador. Então nós vamos ver que a oração do publicano, de longe, ele não chegou nem perto, porque ele disse: eu não sou digno de estar perto, eu não sou digno nem de levantar os olhos para a presença do nosso Deus. Ele vai dizer: Senhor, eu sou pecador. Ele batia no peito dizendo: perdoa, porque eu sou pecador. E a Bíblia vai dizer que Deus vai ouvir a oração do publicano. O publicano era uma pessoa que não era visto pela sociedade. Era uma pessoa que não era do povo de Israel, era um gentio. Então todos aqueles que não fossem do povo de Israel era uma sociedade excluída, era um povo excluído, principalmente por os fariseus.
Era um povo que não tinha direito nem sequer à salvação. Por isso que esse fariseu vai dizer: eu não sou como este pecador. Eu não sou como este. Mas só que nós vamos ver que por mais que ele seja um doutor da lei, por mais que ele conheça as escrituras, Deus não vai ouvir a sua oração. Por quê? Porque ele estava se exaltando. E eu quero te dizer que não é porque eu sou crente ou você é crente que você pode se exaltar. Porque todo aquele que se exalta será humilhado. Então Deus, Ele humilha todo aquele que se exalta. Não é porque você serve a Deus que Deus vai deixar passar. Deus, Ele não faz parte com o pecado. Deus não faz parte com pessoas que se exaltam, com os olhos altivos. Deus não faz parte. Deus aborrece esse tipo de pecado, esse tipo de coisa. Então, por mais que você siga a Deus, por mais que você seja crente, mas se você for exaltado, se você se exaltar, se achando, porque você é melhor do que o outro, é mais bonito que o outro, talvez cante melhor do que o seu irmão, talvez você pregue melhor, talvez você dá o dízimo de tudo, mas a palavra de Deus vai dizer que mesmo que você seja bonito, seja pregador, seja cantor, dê o dízimo, jejuma, mesmo assim não é para você se exaltar, porque se você se exaltar, Deus, Ele vai te humilhar, porque Deus, Ele humilha esse tipo de pessoa. Ele faz com que essa pessoa baixe o nariz. Você não pode ser de nariz empinado, porque Deus não se agrada. Eu conheço muitos que se exaltou no meio evangélico e Deus humilhou. Deus fez baixar a cabeça e dizer: o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui. Seu lugar é se humilhando na presença de Deus. Porque se aquela pessoa é alguma coisa, foi porque Deus fez com que aquela pessoa fosse. Tudo é para a glória de Deus. Talvez você profetize, talvez você tenha o dom de cura, mas foi Deus que lhe deu, não é para você se exaltar. É para você usar, levar a palavra, levar a cura para as outras pessoas e não para se exaltar. Diga: não, pela misericórdia de Deus eu profetizo e algo acontece. Pela misericórdia de Deus eu oro e a pessoa é curada. Então você tem que dizer que é pela misericórdia de Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não podemos se exaltar. Agora nós vamos ver que todo aquele que se humilha é exaltado. Então nós temos que seguir o exemplo do publicano, porque o publicano, ele se humilhou. Ele chegou e disse: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E nós vamos ver que Deus ouviu a sua oração, porque na verdade nós não somos nada. Nós não somos nada. Não se ache melhor do que o seu irmão. Não é porque seu irmão hoje talvez errou, talvez ele falhou, e talvez você diga: ah, mas isso nunca aconteceu comigo e eu tenho motivo para me exaltar. Não se exalte, porque se hoje você está na melhor, amanhã ou depois, você não sabe como é que você vai estar. Só Deus sabe. Nós todos somos pó e cinza. Nós não devemos se achar melhor do que ninguém, porque Deus, se você se exaltar, Deus vai te humilhar. Tem pessoas que se exaltam, acham que é mais crente do que a outra pessoa, só porque é de uma igreja famosa, de igreja que tem nome, despreza os pequeninos, despreza os crentes que é de uma igreja ali que talvez não tem nome, de uma igrejinha pequena,
uma igrejinha que talvez ninguém olhe para ela, mas fique sabendo que Deus não vai levar placa de igreja. Os fariseus achavam que só quem ia ser salvo era eles, porque eles seguiam a lei de Moisés. Mas nós vamos ver que Deus não vai levar as quatro paredes. A morada de Deus não é nas quatro paredes. Por mais que seja uma igreja grande, uma igreja bonita, uma igreja daquelas mais antigas, a morada de Deus está dentro de nós. Deus vai levar um povo separado do pecado, um povo humilde, não um povo soberbo, não crentes de olhos altivos, não crente que se acha melhor do que os outros. Deus não vai levar esse tipo de pessoas, que hoje nós vemos muito isso em nosso meio, crentes se achando tal porque é de uma igreja famosa, de uma igreja antiga, e despreza as outras pessoas. Mas não seja como um fariseu. Eu te digo, não seja como um fariseu. Porque os fariseus se exaltavam, porque eles conheciam a Bíblia, eles estudavam a palavra de Deus, eram estudiosos e eles se exaltavam. Mas eles foi humilhado. Você vai ver muito na Bíblia Jesus chamando os fariseus de hipócrita. Deus vai dizer que eles é como um sepulcro caiado. Só tinha aparência por fora era bonito, mas por dentro tinha podridão por dentro. Jesus vai citar muito isso nos evangelhos. Então não siga o exemplo do fariseu, mas se humilhe na presença de Deus, porque se você se humilhar, você será exaltado. Deus, Ele exalta todo aquele que se humilha. Quer ser exaltado? Então se humilhe na presença de Deus e seja humilde para com as outras pessoas. Que quando Deus vê a sua humildade, a forma de você tratar o seu irmão, seja humilde, porque só assim você vai ser exaltado perante Deus. Mas todo aquele que anda de nariz empinado, querendo ser o que não é, Deus vai fazer ele ser humilhado. Então, vamos seguir o exemplo do publicano, porque nada nós somos pecadores. Nós estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã em nossa vida. Por isso nós estamos de pé. Não porque nós somos alguma coisa, porque nós não somos. Nós estamos de pé porque Deus é misericordioso. Então, para que nós vamos querer ser alguma coisa? Então, nós devemos ser humildes, porque Deus que nos sustenta. Se Ele não quiser, no outro dia, nós nem acordamos, se Deus não tiver misericórdia de nós. Então, a palavra de hoje, a reflexão de hoje, seja humilde, não queira ser mais do que o seu irmão, porque você é carne e osso como ele. Não adianta só porque você tem um carro, tem uma casa, tem mansão, tem dinheiro, você querer ser mais do que aquele irmãozinho que não tem nada. Porque no momento que Deus quiser, Ele tira tudo. Se você se exaltar, Deus tira tudo de você e faz com que você seja humilhado. Para você entender que tudo que você tem é da permissão de Deus. Foi Deus que te deu. E no momento que Ele quiser tirar, Ele tira. Então, seja humilde. Vamos ser humildes na presença de Deus. E vamos se humilhar perante Deus. E vamos dar graças a Ele, porque nós estamos de pé, porque a misericórdia dEle é grande. Então siga o exemplo do publicano e não do fariseu, porque o fariseu era apenas religioso.
Ele guardava algumas coisas da lei, mas só que ele não foi justificado. E se Deus não tiver misericórdia de muitos que ainda existem hoje, eles vão ser humilhados. Deus os abate. Tem um salmo que diz que Deus salva o povo humilde, mas pessoas de olhos altivos, o Senhor abate. Então, quer ser exaltado? Se humilhe na presença de Deus. E se você se exaltar, você será humilhado. Então, é bom nós se humilhar na presença de Deus, porque só assim nós vamos ser exaltados. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. E se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha, para que assim você possa estar me ajudando. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.